Alice, Railane, pessoal de casa, é uma situação um pouco sensível, né? Porque assim, a Bastante. gente está falando aqui do parceiro e a criança. Mas se a gente parar para olhar, a gente tem muitas histórias, né? Tem a Uhum. história de um casal que se separou. Tem a história da criança, da convivência com o pai e mãe. Tem a história também da outra pessoa que está sendo inserida nessa convivência. E aí tem a convivência de todos, porque você precisa Sim. conviver, né? E aí eu te pergunto, como faz com aquela crença que colocaram na nossa cabecinha através de histórias infantis, de filmes, de livros e que a madrasta é a mulher má, né, que Sim. odeia a criancinha. E aí, infelizmente, isso ficou enraizado. Eu não sei para vocês aí de casa, mas para mim a palavra madrasta soa, de uma forma muito ruim aos meus ouvidos. Não sei, me corrija se eu estiver errada. Ela já começa com má. Então, madrasta, quem foi que inventou isso? Enfim, não sei. Mas para a mulher essa posição de madrasta, ela mexe um pouquinho com o psicológico, um pouquinho não, muito, não é não, Hum, meninas? Eu acredito hum. que a gente, tem sim que falar do relacionamento, a gente precisa sim falar da inserção, né, tudo, mas a gente precisa também abordar a situação da mulher, do psicológico da mulher, porque ela Uhum. está convivendo, tendo um relacionamento com esse pai, depois a gente fala do homem também, tá? Um relacionamento com esse pai, e agora ela precisa do acolhimento, de acolher esse filho, mas ela também precisa de acolhimento porque ela vai ser julgada em vários momentos nessa relação. Então, Alice, qual que é a avaliação que você faz dessa palavra pesada demais, que é a boadraça, não é? É a madraça. Pois é, Rúbia, você trouxe aí esse subtema, né, dentro do tema aí tão importante, né, que é falar sobre essa palavra madrasta, né, ela já indica ali, como você mesma já falou, o início já tem o má. Então, a gente pode pensar, né, como esse enteado, essa enteada já recebe essa Então, pessoa, né, ela já recebe com isso na cabeça, né, má, madrasta. Então, que ela vai ser má, que ela vai tirar o meu pai, né, de mim, então que ela vai substituir a minha mãe. Então ela já vem carregada, né, essa palavra vem muito carregada de um estereótipo mesmo, né? A gente pode falar aí que vem muito vinculada também a uma rivalidade. Então, já como fica até um pouco assim esperado dessa criança e desse adolescente que ele receba também de uma maneira, né, com um estranhamento aí, também por conta de tudo isso que vem junto com essa palavra madrasta. E aí, como você bem disse, né, Rúbia, também tem a questão psicológica dessa mulher. Ela também sabe que, provavelmente vai ser recebida dessa maneira, por conta de toda essa carga social mesmo, que está envolvida nisso, então ela também já chega, tende a chegar, né, com medo, com receio e, com toda essa questão aí envolvida com as crianças e adolescentes, que estão tendo que assimilar tudo isso e ela também. Então, é um processo gradual para todos. Então, uhum. a gente sim precisa falar sobre essa palavra madrasta e como a Rúbia também bem disse aí, né, será que a gente pode substituir para uma boadrasta, né, ou alguma outra palavra Pois que é. já não Não tenha indique, tanto né. peso, né, Sim, porque você já sim. começa uma relação com um peso muito significativo. E é curioso isso, né, porque socialmente falando, tô falando de uma experiência, própria. Uhum, A gente ouve muito, trocar a palavra madrasta por tia, exato. né, então assim, realmente o nome socialmente tem um peso, tem uma Uhum, carga, que a uhum, gente evita até de nomear. E por quê? Tratar, essa nomenclatura com dessa forma tão pejorativa, pela madrasta. uhum. E aí a gente fica tentando lidar, né, de alguma forma com essa palavra que é uma palavra desconfortável dentro do contexto.
E é algo que, assim, não sei se tem como mudar, É, porque é algo tão tão antigo e a antigo, gente né? E é interessante que o homem não é, é padrasto, né? Então vem do pai, né? Uhum. E a mulher madrasta. Enfim, são configurações antigas mesmo, mas que a muito. gente precisa ter uma adaptação para poder minimizar o desconforto da aproximação que ela é necessária, e essa aproximação, acredito que ela tem que vir é, da forma mais sutil possível, da forma mais Uhum. suave possível, porque está todo mundo um pouco que fragilizado, mesmo que essa união, essa relação, essa aproximação seja gostosa, mas lá no íntimo, lá no interior, a gente sabe que é desconfortável. Agora, qual que é o papel da mãe e do pai na mediação dessa relação que vai se iniciar? Porque acredito que se a mãe e o pai tiverem pensamentos e atitudes assertivas, também pode minimizar essa situação. Você concorda comigo? Vocês? O que você Com acha? certeza, Uhum. Rúbia. É uma ideia, que a gente precisa também trazer para debater esse tema, que, como você mesma disse, né, tá todo mundo muito fragilizado, incluindo os pais, né, ou seja, os genitores ali principais, né. Teve esse rompimento, né, teve essa separação, então é claro que a gente também não pode esperar dessa mãe ou desse pai uma adaptação, um processo rápido e tranquilo. Então, a gente também precisa levar isso em consideração, porém, a forma desses genitores, desses pais tratarem essa situação é de uma maneira tranquila, compreensiva também, né? Compreendendo que a outra pessoa que não está mais num relacionamento com ele ou com ela também tem direito, né, e de ser feliz novamente, de estar em um outro relacionamento, de constituir ter uma reconstituição familiar, no caso. E como os filhos estão ali, eles também, né, podem fazer parte disso, né. Então, de que maneira que a gente pode deixar isso, de uma forma mais tranquila possível, né. Então, como a gente já até abordou aqui, né, a própria questão da compreensão, né, Uhum. compreender, ter paciência, que o filho, que a filha, ela precisa estar ali também com aquele pai, com aquela mãe, que está reconstituindo uma família. Então a gente precisa eh, prevenir, a gente precisa fortalecer também esses laços com esse pai, com essa mãe e com a pessoa que está sendo inserida ali também, né? Ela também vai fazer parte e que tudo pode ser de uma maneira agradável para todos, mas para isso a gente precisa de muita compreensão, de muita paciência, né? E a gente precisa também pensar na nossa própria postura, né? A nossa própria atitude ali enquanto mãe, enquanto pai, né? O que a gente gostaria também eh, de que fizessem com os nossos filhos, né? Então isso é importante da gente pensar. Muito bem, né? A gente precisa pensar, estudar, ter informação, conhecimento. É isso que a gente está fazendo hoje aqui, passando para você conhecimento, né? Com duas profissionais na área da psicologia que estão nos mostrando o caminho que a gente deve seguir nessa situação, né? De reconfiguração de família, de aproximação de filhos. Do relacionamento anterior do parceiro ou da parceira. Agora, quando a gente fala aí dos filhos, a questão da aproximação de uma criança é bem diferente do que a de um adolescente, né. E a gente vê que os adolescentes hoje, eles têm um comportamento bem exacerbado, né, assim, bem a internet acaba ajudando com isso, né, Railane. Eu gostaria que você pontuasse pra gente essa questão, da abordagem com o adolescente, porque a criança, não sei se é mais fácil, mas o adolescente pode ser mais desafiador, não é não? Sim, acredito que sim, porque nós estamos falando de 2 momentos do desenvolvimento diferente. Nós estamos falando de criança e adolescente, nós estamos colocando aqui em jogo, desenvolvimento cognitivo, biológico,
de linguagem socioafetivo, e aí estão em momentos completamente diferentes. Uhum. Se nós estamos falando de adolescente, nós estamos falando de há uma dependência e concomitantemente também há uma autonomia. Eu acho que aí entra a questão do desafiador, né? Uhum. O adolescente é o ser que está compreendendo que ele não é mais criança, mas ele também não é adulto. O que eu sou, né? Eu tenho uma certa autonomia de pensamento, de decisões, de opiniões, mas talvez eu não tenha a liberdade para poder utilizar isso da forma que eu desejo. Então, é um movimento desafiador para o próprio adolescente que está passando por esse momento. E aí, se a gente está falando de um momento de reconstituição familiar, e a gente olha isso como algo que acontece talvez mais confronto, é porque nós temos ali uma pessoa, que é o adolescente, que já consegue verbalizar, consegue demonstrar suas opiniões, se concorda, se não concorda, eu quero, eu não quero. E com a criança, muitas vezes, a gente consegue, de alguma forma, manipular essa estrutura, porque é uma criança, o adolescente não. Então, esse convívio com o adolescente, ele tem que ser de forma muito sensível. Então, perceber qual é o movimento que o adolescente está vivenciando. Esse adolescente, ele é mais silencioso, mais na dele, ou ele é mais comunicativo, ele conversa ou não, ele tem um certo comportamento um pouco mais agressivo. Então, a gente volta de novo na base da compreender. Eu preciso compreender com quem eu estou lidando para, com o tempo, saber como que eu faço essa intervenção. Como que eu adentro a realidade desse adolescente? Ele gosta de conversar? Do quê? Ele gosta de videogame? Ele gosta de sair para o cinema? Qual que é o tipo de música que ele ouve? Quais são os temas que ele gosta de dialogar, de estudar? Ele gosta de ler? Ele não gosta? Ele gosta de viajar? Então, compreender a realidade desse adolescente para adentrar de forma macia, de forma sensível, né? Senão aí, se for contrário a isso, a gente tem um problemão, sim. É um Porque ele problemão. já tem força, Sim, ele já exatamente. compreende que ele tem autonomia, Perfeito. mesmo de forma concomitante, Uhum. ainda é um adolescente. Então a gente precisa ter essa consciência para conseguir lidar da melhor forma possível.